Comecei a ler, aí eu falei, mas e a história do começo da... Aí ele falou, não, mas aí é a Bíblia mesmo, não é isso aí. Isso aí é mais o mais importante. Tá? Eu falei, tudo bem, dá para trabalhar com isso aqui. Aí eu comecei a ler aquele material, tentando pegar falhas, tentando arrumar ali contradições e tal, para mostrar para esse irmão, ele chama Dorival, na época ele era diácono, hoje ele é pastor, para mostrar para ele que aquilo era uma furada, né? Só que ele era muito bom de Bíblia. Bicho, às vezes eu demorava 2, 3 dias lendo para arrumar uma pergunta que falava, isso aqui não tem escapatória. Jesus falou isso aqui, não sei o que e tal, aqui não tem saída. Eu chegava lá e mostrava para ele, em 5 minutos ele resolvia. Ele era muito bom de Bíblia. E aquilo mexeu comigo. Porque eu falei, esse cara conhece muito a Bíblia, cara. E aí eu fui nisso quase um ano. Eu tentando despregar o evangelho para ele pregando para mim. E não tinha igreja na jogada, não. Ele não me chamava para ir para a igreja nunca. Aí, um dia ele chamou para ir para a igreja. E aí entra aquele orgulho, né? Fala, negócio de igreja. Eu nunca tinha entrado numa igreja de crente. Meu pai era pai de santo, eu nasci no centro. Mas o senhor era um religioso dessa... Quando a gente era pequeno, como meu pai era pai de santo, em minha casa, na frente da minha casa tinha um salão que era o centro, então eu cresci naquele meio, né? Envolvido de alguma forma, né? Envolvido. Eu tinha a minha roupinha, quando eu era moleque, eu tinha roupinha igual do meu pai, de pai de santo, tinha as guias, né? Que você colocava, negócio de atabaque, não sei o que e tal, eu cresci ali. Mas minha mãe não gostava. Como minha mãe não gostava, a minha mãe ficava tentando, mas ela não conhecia nada da Bíblia também, tadinha. Então ela ficava tentando falar de Deus para nós, da Bíblia, porque é a Bíblia, não sei o quê. E aí, mas a gente nem tinha Bíblia em casa. Em casa nunca teve Bíblia. Então, a minha mãe ficava ali tentando. Aí quando a gente foi ficando adolescentinho, assim, 12 anos, 13, ela começou, tentar levar a gente na igreja católica. Aí a gente ia na missa com a minha mãe. E aí isso aconteceu algumas vezes, assim, mas nunca... Eu até cheguei a me matricular na catequese, não lembro como chama, e aí eu fiz 2, 3 aulas, mas depois desanimei e tal. Não ficamos, né? Não continuei. Aí eu fui largando assim, negócio de centro e também catolicismo. Aí, quando eu comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos, foi o meu primeiro registro na carteira. Antigamente podia, agora não. Acho que não pode. Agora o negócio. Você pode ser jovem aprendiz e trabalhar poucas horas, mas antes, com 14, você já podia trabalhar valendo mesmo, como se fosse um adulto. É que agora os direitos humanos não deixam mais os meninos trabalhar, né? É isso aí. Aí eu comecei a trabalhar primeiro nos supermercados, depois empacotando, depois fui trabalhar numa gráfica mesmo, que é uma coisa mais profissionalizante e tal. E lá que esse cara começou a me evangelizar. Com 1 ano, mais ou menos, de trampo, ele me chamou para ir para a igreja. Eu fui, e eu não queria dar o braço a torcer, mas eu gostei, cara. Eu nunca tinha ido, então eu gostei. Cheguei lá, tinha uma banda tocando lá dentro da igreja. Eu nem sabia que na nossa cidade tinha alguém que tocava violino, porque a gente é do Mato Grosso do Sul. Essas coisas você vira na TV, né? Saxofone. Eu nunca tinha visto uma pessoa tocando saxofone na minha frente. E aí lá tinha uma banda, né? E aí eu fiquei olhando a banda tocando e tal. Caramba, tem isso aqui na nossa cidade, eu nunca sabia disso. E eu gostei, cara. Eu gostei, mas não queria dar o braço a torcer. Aquele orgulho, né? Mundano. Mas eu gostei. Aí, no outro domingo eu fui de novo. Eu sei que eu fui uns 4 domingos, assim, sem aceitar Jesus. Sendo convidado ou agora por espontaneidade sua? Agora mesmo? eu falava assim, domingo, o orgulho, né? Não, se domingo dependendo eu vou. Na Mas verdade, eu queria eu me autoconvidando. Dependendo do domingo eu vou. Ele falava assim, tá bom. Aí eu ia. Aí quando o pastor fazia o apelo, porque isso era na Assembleia de Deus. Então, na Assembleia de Deus, o pastor perguntava você deve perguntar ainda até hoje, né? Pergunta quem quer ser crente ou não, né? Quem quer aceitar Jesus ou não. Como o único salvador, não sei o quê. E aí você tinha que levantar a mão e ir lá na frente. Isso aí era um negócio que você fala, mano, como é que eu vou, né? E aí eu já queria, acho que no segundo domingo eu já queria levantar a mão, mas aí é vergonha e tal. Aí eu acho que o momento onde eu me converti mesmo, que o assembleano conta quando você vai lá na frente, né? Sim, não quando adianta levanta a mão. Que, inclusive, teologicamente, a gente pode discutir isso ou não, porque hoje eu entendo que Deus já estava fazendo a obra na minha vida, entende? E dependendo, se vai à frente sem lágrima nos olhos, você não aceita. Também não né? vale. Aí eu acho que no 4º ou 5º domingo, aí eu fui na frente. Eu ficava naquela, né? Se alguém for, eu vou. Se alguém for, eu vou. Ninguém ia, eu fui. Aí depois que eu fui, uma velhinha foi. Eu falei, rapaz, olha só. Já aceitou levando alguém junto para aceitar Jesus. Acho que ela estava igual eu, pensando assim, se alguém for, eu vou. Se alguém for, eu vou. Olha que curioso, né? Depois eu comecei a evangelizar
Eu me converti e já comecei a pregar. Aí eu ganhei um rapaz na escola, eu ganhei ele para Jesus, pregando ali o evangelismo pessoal, tal, não sei o quê. Só que, ó a cabeça, só valia se ele fosse lá na igreja, levantasse a mão e aceitasse Jesus, dobrasse o joelho e o pastor orasse por ele. Porque esse é o pacote que venderam para mim, né? Então é assim que eu... Aí eu falava assim para ele falava assim, então domingo... Tipo assim, foi numa terça-feira, Deus fez a obra, o cara chorou. Lá na hora do intervalo ele chorou, tal, entregando a vida a Jesus, mas não valia. Tinha que ser na igreja, o pastor tinha que perguntar, fazer o apelo. Aí ele falou, e agora, como é que eu faço para ser crente? Falando, só domingo agora. Aí domingo você vai ser crente. Aí ele falava, então beleza. Só que hoje eu já entendo que naquele dia já valeu, entendeu? Se morresse antes de domingo, isso. Então estava perdido. Né? Aí, exatamente, era essa a minha cabeça. Aí no domingo ele foi e o pastor não fez apelo, cara. Ele foi, sentou no banco, ficava chorando. Antes do culto começar, ele já estava chorando. Ele já estava convertido. Aí eu falei, não, calma aí. Ele falou, como é que eu faço? O pastor vai perguntar. Quando ele perguntar, você levanta a mão. Ele falou, então beleza. Tava tudo combinado. Aí o pastor pregou uma mensagem, sabe aquele domingo que não... É um domingo normal ali e tal. A mensagem não estava com o pastor. Eu acho que estava com o diácono ali. Que e o diácono não teve oportunidade, entendeu? Aí, cara, o pastor terminou o culto, tá, amém, meus irmãos, sei o que lá e tal. E aí o cara falou assim, ele olhou pra mim e falou assim, e aí? O pastor tá dando a bênção apostólica já. Ele falou, e aí? Eu não sabia o que falar pra ele, também era novo na fé. Eu falei, não, calma aí. Vamos resolver isso aí. Aí terminou o culto, aí o pastor ficava ali pegando a mão dos irmãos ali. Meu pastor era velho e crente velho segurava a Bíblia assim, né? Depois do culto. Aí ficava com a Bíblia aqui, o pastor com a Bíblia assim, ó, falando, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Eu fiquei na fila ali para pegar na mão do pastor e ele do meu lado. Ele falou, mano, mas não acabou o culto? Eu falei, não, calma aí, vamos resolver. Aí cheguei no pastor e eu cheguei tipo, meio que bravo com o pastor. Eu falei, ó, oi, pastor. Aí ele falou, meu filho, Pai do Senhor, você fica firme, não sei o quê, eu era novo na fé. Aí eu falei, pastor, eu trouxe meu amigo aqui, ó, ele queria aceitar Jesus, mas o senhor não fez apelo. Tipo, e aí? Né? Aí o pastor ficou olhando assim, ele falou, como é que é seu nome, meu filho? Aí ele falou, né, Antônio Carlos. Aí ele falou assim, e você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí ele falou, aí eu cutuquei ele e falei, fala o que você quer. Aí ele falou assim, quero. Isso depois do culto, todo mundo se cumprimentando, quero. Aí o pastor ficou olhando para ele, então dá um sinal com a sua mão. Aí eu falei para ele, levanta a mão. Aí ele levantou a mão, aí o pastor ficou olhando para ele, então dobre o seu joelho. Aí ele dobrou o joelho e falou, agora tudo bem. Eu acho que o pastor fez isso mais por minha causa, eu acho que o pastor falou, tadinho, acho que eu vou ter que é mais fácil, né?